filhos que já cresceram, que já estão fazendo outros filhos, né? E eu fico tão feliz quando eu vejo essa igreja nessa harmonia, né? Jovens crescendo, alguns que eu vi na última vez que já estão falando muito melhor do que falaram na última, jovens que já estão tendo oportunidade. Igreja é isso, irmãos. Igreja se forma assim. Inclusive eu estava falando com a Jaciane que o grande avanço do islamismo no mundo, dos muçulmanos no mundo, para você ter uma ideia, na França, 30% da população é muçulmana. No Brasil não chega a 0, você sabe por quê? Por causa das igrejas de bairro. Por causa dessas igrejas menores, que isso ajuda na proteção, na formação dos jovens. Então essa igreja tem um papel extremamente importante na formação dos jovens. Salmos 84, quem encontrou diz amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos, até mesmo nos teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. O Senhor dos exércitos escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 fora. Preferiria estar na porta da casa do meu Deus, a habitar na tenda dos ímpios. Pode se assentar para a gente fazer. Aleluia. Meus irmãos, eu sou mais professor do que pastor. Quem me conhece, eu praticamente dou aula há mais de 14 anos e eu amo fazer isso. Isso é o meu coração. Então eu peço para você deixar sua Bíblia aberta nesse Salmos 84, que eu quero aqui juntamente com você discorrer verso a verso, e eu tenho a convicção de que Deus vai falar com vocês profundamente nessa noite. Só que para os irmãos entenderem o livro de Salmos, os salmos são compostos de 150 salmos. Dentre esses 150, 75 são de Davi. Então Davi é o maior compositor do livro de Salmos. O livro de Salmos, a palavra vem de saltério, que era um instrumento da época. Então os salmos nada mais é a harpa cristã dos judeus daquela época. Era o livro dos cânticos dos judeus. Esse salmos em específico, ele é aqui dos filhos de Corá. Então aqui a Bíblia apresenta já no início quem é os compositores, quem é o compositor desses Salmos 84. Eles são muito famosos, porque não comporam somente esses salmos, mas, por exemplo, Salmo 42, assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti. É um salmo muito conhecido. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, os filhos de Corá aqui têm um papel muito importante, porque esses salmos eram salmos de peregrinação. O que é isso? Eu vou te explicar. Eles migravam para o templo, para o tabernáculo, que era o lugar de adoração naquela época, e ali eles demonstravam esse anseio de poder estar na casa de Deus. E olha que lindo que começa os salmos, porque ele começa dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A primeira coisa que ele está dizendo é que a igreja não é um problema para eles. A igreja é a solução para eles. Quando eles dizem aqui na pluralidade, tabernáculos, aqui quando a gente busca no original, refere-se a cada detalhe desse tabernáculo. Ou seja, tudo que está dentro da igreja, dentro do tabernáculo, é algo que eles apreciam. O salmista Davi um dia diz: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Me faz o convite para ir para a igreja. Me faz o convite. Vamos à casa do Senhor.
Ó, a alegria do salmista. Aleluia. Já respira forte. Glória a Deus. A alegria já tomou conta do coração. O epicentro de tudo não acontece na hora do culto, acontece durante o dia. Quando ele acorda pela manhã, ele já olha, já contempla o Deus da criação, ele já vislumbra, ele já consegue ver lá na frente como vai ser esse momento de adoração. Ele se prepara para esse momento de adoração, ele deseja, ele quer estar na presença de Deus. Mas ele não ama somente a pregação da palavra, não, ele ama os louvores que são cantados. Ele ama os detalhes do culto, ele ama todos aqueles que estão envolvidos neste culto. Ele ama tudo que pertence ao culto. Porque ele diz aqui, quão amáveis são os teus tabernáculos. E a comprovação acontece no verso 2, porque ele diz assim, a minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. Aqui esse desejo é tão profundo, que aqui essa palavra está no extremo. Na verdade ele anseia tanto, ele deseja tanto no coração, que a pressão chega a cair, porque ele diz, desfalece. A palavra desfalecer é o mesmo que aquele que está perdendo a vida por alguma coisa. Perceba que estes salmos é o retrato daquele que deseja estar na presença de Deus. Glória a Deus. Às vezes o que falta, irmãos, para nós é o arrepio na espinha. Eita, forte. O que falta é aquele anseio pela oração da manhã. O que falta é a saudade que a gente tem de Deus. Eu me lembro que quando me converti, eu era um jovem ex-viciado, drogado. Eu falava que os crentes eram tudo louco. Porque eu entrava na igreja, sentava no último banco da cadeira e eu falava, o que esses camaradas estão fazendo? Mas que loucura é essa que está acontecendo na igreja? Os crentes eram doidos. E eu falava, Senhor, mas o bar me atrai, mas eu quero a sua presença. Eu desejo a sua presença. Eu quero conhecer também o Deus dos crentes. Eu quero entender o que eles sentem. Hoje fazem mais de 20 anos, passou já, e eu digo para vocês que eu não consigo mais ir até a esquina sem a presença de Deus. Um dia perguntaram para um sábio pastor, quanto tempo você ora? O pastor disse, não me lembro, de 10 minutos. E ele disse, pastor, o senhor é um pastor, como pode o senhor orar 10 minutos? E ele disse, não, me desculpe corrigir, não me lembro de ter passado 10 minutos sem falar com Deus. É a presença que nos encanta, é ela que nos move. Aleluia. É quando nós colocamos a presença de Deus, e o salmista faz questão de dizer quem é esse Deus que ele adora. A palavra que aparece no hebraico é Yavé Sabaó, que é a palavra para Senhor dos Exércitos. Ele faz questão de fazer menção 3 vezes nesses salmos. Quem é este Deus que ele adora? A palavra Senhor dos Exércitos, ela é atraída para aquele que está em batalha. Ou seja, adorar a Deus não é simples. Tem dia que o Pai Nosso não sai. Tem dia que você está ali desesperado, nada acontece, que você respira fundo para poder ter força para adorar a Deus por causa das circunstâncias, das adversidades que acontecem. E aqui ele está dizendo o seguinte, que quem batalha, quem vence suas batalhas, não é qualquer um. Ele usa a expressão de Yavé Shai, que é a expressão para Deus vivo, 2 vezes. Ele não está dizendo meu Deus é morto, meu Deus é vivo. Ele está dizendo, o Deus que eu sirvo é o Senhor dos Exércitos. O Deus que eu sirvo é o Deus vivo, Ele está ativo, Ele está operante. Aleluia. Um dia João, tendo a visão diante de Deus nos céus, ele diz que ele viu Jesus passeando no meio da igreja. Sabe o que é isso? Ele está operante. Aleluia. Ele é vivo. Ele está aqui nessa noite. Ele contempla a sua oração. E ele faz claramente menção dizendo, inclina os teus ouvidos, inclina os meus ouvidos. Ouve a minha oração, Senhor. Ó Deus vivo. Deixa eu te dar uma notícia importante. Eu não sei qual é a batalha, qual é a guerra que você vem enfrentando. Não sei qual é o dilema da sua vida. Mas eu vim te apresentar o Yavé Sabaoth. Quando alguém te perguntar quem é o seu Deus, usa o hebraico, diga, quem é o meu Deus? É o Yavé Sabaoth.
é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Deixa eu te dar uma notícia importante: Ele nunca perdeu uma batalha. O único povo feliz e vencedor é o crente. Porque a Bíblia diz assim que nós não somos vencedores. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deixa eu te falar uma coisa importante. Olha para o céu, contempla a glória de Deus. O Senhor dos exércitos está sobre a sua vida. O Deus vivo está aqui nessa noite ouvindo a sua oração, ouvindo o seu clamor. É noite de Ele responder aquilo que você tanto tem clamado. Eu não sei qual é o desespero da sua alma. E aí nós percebemos que a inquietude da alma, aqueles que por muitas vezes não conseguem se manter, quando encontra a presença, permanece. Deixa eu te explicar isso. Ele usa a expressão dizendo: até o pardal encontrou um ninho, ou casa para si. Até a andorinha colocou um ninho, porque põe a seus filhos. E até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos. Eu me lembro que eu tinha um jovem baterista, na época que eu era pastor de igreja, que ele não parava na igreja. Não estou falando mal dos bateristas, longe de mim. Mas ele não podia ver as menininhas da igreja. Tá. Não estou falando que aqui acontece isso, mas era natural. E ele era jovem. Eu falava: meu filho, se conserta, rapaz. Ele era muito inquieto, não parava. Passou-se tanto tempo que eu encontrei com ele. E ele é evangelista hoje. Tem 2 filhos. Aí eu, falando com Deus, Deus falou comigo. O pardal, ele é nômade. Ele não coloca o ninho por muito tempo. A andorinha é nômade. Não ponha seu ninho por muito tempo, porque é inquieto. Mas o que o salmista está dizendo é que até o pardal e até aquele que por muitas vezes dá trabalho, quando encontra a presença de Deus, ele fixa seus pés. Deixa eu te falar uma coisa: às vezes você está vendo muita gente que é inquieta, ou flutuante, que não para, que não sossega, que não permanece. Porque o maior sinal é porque ainda não encontrou a presença. É Deus. Porque se o pardal encontrou a presença e a andorinha encontrou a presença, em nome de Jesus, recebe essa palavra. Glória a Deus. Você vai encontrar a presença de Deus, vai fixar seus pés. A alegria do seu coração vai ser o seguinte: ó Senhor, eu não quero ir embora para casa, o culto já acabou. Aleluia. O culto já acabou. Um dia, Zacarias, o sacerdote, ele entra dentro do templo, sábio e velho. A mulher nunca pôde dar um filho para ele, mas Isabel era crente. A Bíblia diz que dentro do templo o anjo aparece com um recado para ele, dizendo: ó, vai nascer a criança. Naturalmente ele olha para a situação e diz: mas minha mulher já é estéril, passa dos dias, como pode isso acontecer? Por causa da dúvida dele, ele ficou mudo. Mas a Bíblia diz que lá fora tinha um povo que ficava questionando: por que Zacarias não sai? Já deu o horário, já acabou o tempo do turno dele, ele permanece lá. Você já imaginou um mudinho dentro do templo? Mesmo sendo tocado e machucado por Deus, dentro do templo ele não saía. Meu Deus. É forte, aleluia. Mesmo dentro do templo, como mudo, ele estava lá. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Que falta de presença. Meu Deus. Aí a pergunta que eu te faço: o que será que ele viu dentro? Eita. O que Paulo viu no céu que ele foi capaz de dizer é indizível, é inefável, porque não é lícito dizer? Aleluia. Que tamanha glória é essa que está diante de nós? Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Deus tem coisas muito maiores do que nós imaginamos, do que nós esperamos, o que ainda não caiu no nosso coração. É o que Deus tem para nós. Mas deixa eu te dar uma coisa importante: Deus já revelou através de Jesus Cristo o melhor para nós. Aleluia. Às vezes as pessoas se vislumbram dizendo: o melhor do céu é andar em rua de ouro. Não.
O melhor do céu é estar com Cristo. Aleluia. Porque ele disse: eu vou ao Pai preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, vós estejais. O melhor do céu é a presença de Deus. Aleluia. E é isso que o salmista está valorizando aqui, a presença de Deus. Oh, aleluia, Jesus. E aí ele diz exatamente isso. Olha como o contexto é um cronograma e é perfeito a junção do texto. Porque primeiro ele diz que aquele que é inquieto de alma, quando encontra a presença, ele fixa seus pés, e aquele responde dizendo: bem-aventurados os que habitam em tua casa. Aqui habitar não é visitar de vez em quando. Não estou questionando o crente que é domingueiro, longe de mim fazer isso, porque tem gente que só pode no domingo. Mas é o que eu estou dizendo, que o prazer do salmista é habitar na casa de Deus. Ou seja, o que ele quer? Pegar o colchonete dele Aleluia, Jesus. e uma hora antes do culto já ficar na porta. É isso que ele quer. O desejo do salmista é exatamente habitar na casa de Deus. Então deixa eu corrigir. O desejo do nosso coração deve ser habitar diante da presença de Deus. Aleluia, Jesus. E aqui não me estou referindo a um lugar, mas referindo-se a como se adorar. O dia que Jesus visita a samaritana, ela aponta exatamente isso, dizendo: olha, uns dizem que a adoração é lá em Gerizim, outros dizem que é lá em Samaria. Onde que é o lugar? Jesus olha e fala assim: não, não é lugar. É como? Aleluia. É espírito em verdade. É sentir a presença de Deus logo pela manhã. Glória a Deus. É acordando, olhando para o céu e dizendo: graças te dou, Jesus. Melhor é estar na sua presença, Deus. É dar a sua vida totalmente a Deus, entregar-se totalmente a Deus, é doar-se para Deus. É isso que ele está dizendo. Porque ele diz aqui, ó: a alma inquieta confia em si mesmo, os seus próprios desejos, os seus próprios desígnios. Mas ele diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Agora deixa eu corrigir um ponto importante. Aquele que uma vez encontra a presença, ele passa a habitar na presença. Aquele que agora habita diante da presença, ele para de confiar em si mesmo. Ele começa a entender que não é por ele, que não é para ele. Está vendo esse culto? Talvez muitas expectativas estejam diante do fato que vai acontecer. Um sinal glorioso, algo extraordinário vai acontecer. E às vezes a expectativa, na verdade, está falsa no nosso coração. Porque tudo isso aqui é feito para adorar a Deus. Aleluia. Eu vou te dar uma triste notícia: esse culto não foi feito para você. É Deus desse jeito. Nem para poder você ser tratado como celebridade. Esse culto foi feito especialmente para adorar a Deus. Aleluia. E aí ele diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. O salmista está dizendo: a partir de hoje, ó, estou fora. Tudo é pela presença de Deus. Aleluia. Tudo eu faço pelo poder do Espírito Santo. Eu só falo através do Espírito Santo. Oh, glória O que muita gente não sabe é a separação, às vezes, que se faz diante do culto a Deus aqui e o culto que se faz lá fora. Porque muita gente cultua, adora, mas os palavrões são largados lá fora. E a Bíblia diz assim: adorar a Deus, a Bíblia ensina dizendo: faça tudo para a glória de Deus. Deus te dá uma oportunidade lá no seu trabalho de glorificar a Deus. Deus te dá uma oportunidade imensa de você glorificar a Deus na sua família, com a sua esposa, com os seus filhos. Deus te dá uma oportunidade, jovem, de glorificar a Ele na sua escola, diante dos seus amigos. Deus te dá essa oportunidade de você glorificar a Deus. E Ele diz assim: por quê? Porque os caminhos agora estão aplanados. Imagine a Serra de Salesópolis. Quem já foi? Aquilo é horrível. Porque depois que você desce assim, ó. Tanta curva que tem na estrada. É igual o barco, quando a gente vai pescar. Você desce no barco, aquele vento que faz, quando a gente desce, a gente está igual. Mas ele está dizendo o seguinte: aquele que encontrou o veleiro, que é Jesus, ele tem seus caminhos aplanados.
Deus faz desse monte de curva o caminho reto nessa Deus. Oh, glória. Quantos têm os caminhos aplanados diante de Deus? E aqui eu quero começar a pregar o texto agora. Então dobre sua atenção. Porque, como eu disse, esses salmos são dos filhos de Corá. Quem é Corá? Quem são os filhos de Corá? Corá tem 3 filhos. Mas a Bíblia fala que a história do pai, que é Corá, não foi tão boa. E muitos teólogos apontam que esse verso aqui é o que demarca a história. Presta atenção, o que diz aqui no verso 6. Que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Preste muita atenção nisso. Corá foi alguém que se levantou contra a liderança que era Moisés, o grande libertador de Israel. A Bíblia diz que Deus fez tantos sinais através de Moisés que eram explícitos. As 10 pragas do Egito, o mar vermelho que se abriu, codorniza, frango que vinha do céu, carne que brotava da terra. Se faltasse água, Deus fazia brotar da rocha. Muitos eram os sinais que acompanharam o líder Moisés. Mas a Bíblia diz que Corá, ele arrebanha 250 maiorais de Israel. Ou seja, todas as maiores lideranças de Israel, Corá vai lá e arrebanha. E o texto diz que ele prepara uma congregação. Ou seja, ele preparou uma igreja. A Bíblia fala que ele contrata alguns que vão sacudir o incensário. E incensário na Bíblia é adoração. A Bíblia fala que eles tinham uma igreja, tinham os maiorais, tinham o pastor, que era Corá, tinha incensário, que era de adoração, mas eles só não tinham uma coisa. Só não tinha presença. É Deus. É Jesus. E aí, se tem uma coisa que Deus odeia, é fogo estranho na igreja. Guarda isso. Mas a gente tem que tomar um cuidado de querer ficar fazendo fogo estranho. Deus não se agrada. E a Bíblia diz que eles tinham tudo. Tinha culto, tinha uma adoração, tinha incensário, tinha os maiorais, mas não tinham a presença. Faltava-lhes a presença. Então deixa eu te dar uma notícia. Aleluia. Não adianta eu estar no culto, me vestir para o culto, viver no culto, vir para a igreja, se eu não tenho a presença. É Deus. Porque antes do culto é a presença que me Aleluia. Aleluia. Olha que lindo isso aqui, ó. Salmo 133 diz assim, ó, é um salmo bastante conhecido. Como bom, com suave é, que os irmãos vivam, como bom, com suave é, que os irmãos vivam na porrada, na cotovelada, na bicuda, pastor, não, em união. Mas ele diz assim, é como óleo precioso, que desce do céu, desce sobre a barba de Arão, que era o sacerdote, e desce pela estola, que simboliza a igreja. Mostrando que desde lá da antiguidade Deus derramava o óleo. Mas a condição para que o óleo fosse derramado, primeiro era a comunhão. Verdade. Primeiro era essa união. Sem essa comunhão não tinha óleo. Então deixa eu te falar uma coisa. Tem algo para trás? Corrige. Tem algo que precisa ser ajustado? Ajusta. Aleluia. Tem algo que você perdeu? Ajusta. Porque antes de tudo, Deus quer derramar o óleo, mas primeiro tem que ter a comunhão. Oh, glória a Deus. Perca tudo, mas não perca a presença. Um dia, lá para cá, eu gosto de Bíblia. O rei Josafá, um dos maiores e mais poderosos do mundo antigo, com um exército de quase 1 milhão de soldados. Para você ter uma ideia, o homem mais temido daquela época no Oriente Médio era Josafá. E a Bíblia diz que ele faz uma aliança com Acabe. Acabe já era um rei mau. Simbolizava pecado. Por causa de casamento de filho. Né? E aí o Acabe fez uma armadilha para ele, dizendo, vamos fazer o seguinte, você coloca a minha roupa, aí vamos para a guerra junto. Você coloca a minha roupa, né? Ó o ludibriação. Você coloca a minha roupa, ninguém vai perceber, vai pensar que é eu, qualquer coisa. Ele foi tão enganado que no meio da batalha, o povo olhava e dizia, a roupa é de Acabe. Então tem que matar ele. Mas a Bíblia diz que o clamor que saiu do seu coração
Era pela presença. Ele clamou a Deus e Deus o socorreu, o arrebatou, tirou dali. E o Acabe, que era o pilantra da história, estava com outra roupa, mas Deus pegou uma flecha e fez com que acertasse Acabe. Então não adianta. Quem tem a presença? É, meu Deus. Aleluia. Isso aqui eu estou tranquilo. É forte. Você entendeu isso? Quem tem a presença? Pode colocar qualquer roupa, não importa, tem a presença. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus enviou o profeta Jeú para Josafá. Ô Josafá, cabeção, será que você não presta atenção não? Não era para você fazer aliança com o pecado? Deus já te deu tudo, rapaz. E aí, logo em seguida, 3 reis se levantam contra Josafá. 3 reinos se levantam contra Josafá. Se você somar na matemática, o Josafá juntando dele era maior que os 3 juntos. Não tinha razão para ele ter medo. Mas ele teve medo. Por quê? Porque ele entendeu que a presença poderia não estar com ele. É, meu Deus. E aí o que ele faz? Ele começa a se lembrar daquilo que Deus gosta. Opa, o que Deus gosta? Deus gosta de sinceridade. Aleluia. Deus gosta de verdade. Deus gosta daquele que não tem topete alto. Eita, Deus gosta glória. daquele que tem um coração contrito, quebrantado, daquele que se humilha. Deus gosta daquele que se volta para Ele, Ele se volta para Deus. A Bíblia diz que Ele coloca o povo para jejuar, Ele coloca o povo para orar, pega os sacerdotes, coloca como instrutores, aqueles que vão ensinar o povo, Ele faz todo o caminho, e aí nasce os salmos que nós conhecemos, nasce o texto que nós conhecemos, de cor e salteado, que diz: nessa peleja não tereis que pelejar, mas o Senhor pelejará por vós. Josafá não precisou nem ir para a batalha, Deus já venceu a batalha antes. Nós precisamos se voltar para Deus, ver o que Deus ama, aquilo que Deus quer do nosso coração. Aleluia. E aí nós voltamos para a história do Vale de Baca, que diz que Corá, levantando essa congregação, Deus não se agrada desse povo estranho. Por causa de Corá, há uma tragédia no arraial de Israel. 14.500 pessoas morrem por causa de uma praga. Corá se levanta e é tão lindo que Moisés é o intercessor, porque ele vai até Datã e Abirão, que são amigos de Corá, e tenta acordar eles, dizendo: ô rapaz, não vai para esse caminho não, sai daí. Será que você não está vendo o tamanho dos sinais que Deus está fazendo? Deus está com a gente. Você conhece gente assim, não? Você está igual um farol, você está igual um outdoor dizendo: meu filho, vem com a gente, a presença está aqui. Não vai para esse mundo aí não. Entrega a sua vida. Tem um buraco que vai se abrir logo ali. Pelo amor de Deus, você está ali desesperado. Sai daí, Datã e Abirão. Vem para cá. Mas não ouve a voz. É, meu Deus. Eu lembro de uma jovem na igreja que ela teve 3 filhos e 3 filhos de 3 pais. E o que a gente avisava essa menina: minha filha, vem para cá, sai daí. Tem muitas vozes que estão ecoando agora na sua mente, tentando te levar para essa vida, para esse mundo, meu irmão. É, meu Deus. Mas eu te garanto, como aquele que um dia experimentou tudo que você pode imaginar e ainda um pouco mais. Eu vivi os 2 lados da história e posso dizer que a melhor coisa que me aconteceu é a presença de Deus. Eu poderia chegar desse lado e te dizer: não vem para cá não, porque isso aqui é ruim. Mas eu estou desse lado para te dizer: a melhor coisa que pode acontecer na sua vida é a presença de Deus. Quantos querem a presença de Deus? Aleluia. E aí nós temos aqui os filhos de Corá. Porque a terra se abre e engole Corá vivo. Corá desce a sepultura vivo. Porque isso mostra o fim, a ira de Deus. E o nosso Deus é o Deus do amor, irmãos. Mas Ele também é o Deus da justiça. E aí os filhos de Corá poderiam dizer o seguinte: não, esse negócio de Deus não quer mais não. Mas a Bíblia fala que eles se colocaram contra o seu próprio pai. E a Bíblia fala que eles receberam a redenção de Deus ali na frente. Eles escreveram salmos. Os filhos se colocaram contra a autoridade do próprio pai. Escute. Lucas 14, 26 diz assim:
Se alguém vier a mim, Jesus está dizendo, e não aborrecer pai e mãe, não pode ser meu discípulo. Escute, vou te explicar. Jesus não está dizendo que você deve odiar pai e mãe, nem maltratar pai e mãe, longe disso. Jesus está dizendo que se você não se colocar na posição e tomar uma decisão, por muitas vezes, de romper afetos por causa da fé, você não é digno de Deus. É, Jesus. Eu me lembro que meu irmão, ele levava droga na porta da minha casa, quando me converti. Pegava igual um banquete, fica aqui! E eu falava, não rapaz, agora eu tomei uma decisão mesmo. Não quero mais essa vida aí não. Mas você não vai durar até o carnaval, você não vai durar até o final do ano. Fazem 20 anos, irmãos, eu jamais imaginei-me fora da presença de Deus. O que nos falta é esse posicionamento de romper por muitas vezes com coisas que são superficiais. Olha como é glorioso isso. A palavra Baca aqui, que passando pelo vale de Baca, esse vale é um vale árido, seco, muito seco. E ele diz aqui, ó, faz dele uma fonte. Quem faz de um vale seco uma fonte? É loucura. Mas o que ele está dizendo? Esse vale aqui, a palavra Baca significa lágrimas, choro, ou mais chamado de vale das balsameiras. Escute, eu vou te ensinar isso. Aleluia. Bálsamo era uma planta que tinha uma destilação natural, ela saía dela algo tão perfeito que conforme se exprimia ela, saía dela um líquido que era capaz de curar, que era usado nas feridas. Nós cantamos até aquela música de Bálsamo de Gileade. O que saía dessa planta também era feito para perfumar naturalmente. O que eles estão dizendo aqui? Que por muitas vezes nós passamos pelo vale do choro, pelo vale da lágrima. Deus está espremendo esse bálsamo em você. Mas deixa eu te falar uma coisa. Só pode curar outra pessoa quem um dia antes foi ferido. Aleluia. Os filhos de Corá poderiam dizer, eu não quero mais esse negócio de ser crente. Deus me machucou. Tudo se voltou contra mim. Quem é mais antigo se lembra de uma música de Dorival Caymmi, que era a Síndrome de Gabriel, que dizia por título, no meio da sua parafrase, dizendo, eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Que muita gente não sabe, os jovens aqui, é que essa música marcou uma geração. E muita gente que não queria mudar de vida, olhava para si mesmo e dizia, não, eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Ou seja, diziam, eu sou eco do meu passado. Na verdade, eu sou uma história de maltrato de alguém que um dia fez um mal para mim. Eu sou uma repetição daquilo que não deu certo lá atrás. Mas os filhos de Corá estão dizendo, não importa. Está doendo, estou chorando, as lágrimas estão descendo, Deus mexeu no meu íntimo, mas dessa balsameira vai sair bálsamo para curar, para perfumar. Aleluia. Por isso que ele está dizendo, porque aquele que passa pelo vale de Baca faz dele uma fonte. Deixa eu apertar. Eita glória. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa importante. Não costumo fazer isso, mas dá uma olhada no seu irmão e diga para ele assim, você é uma fonte. Repita assim, você não é qualquer um. Você é uma fonte. Meu Deus. Olha aí. Foi exprimido? Ó. Eita Deus glória. apertou, não? Tirou o bálsamo? É, Jesus. Tirou, não? Até o ambiente fétido, Deus vai te usar para perfumar. Eita glória. Até solo árido, Deus vai te usar para ser uma fonte. Aleluia. Aquilo que te machucou, que doeu, que te apertou, que te magoou no coração, se prepare para ser curado nessa noite, para servir agora de bênçãos para outras pessoas. Receba essa palavra, tem bálsamo nesse lugar. Tem bálsamo aqui que vai ser usado para curar, para perfumar. Aleluia.
Tem cheiro maravilhoso. Deixa eu provar para vocês também. A oração do justo chega como cheiro suave diante das Deus. Tem perfume aqui. Meu Deus. Eu não sei qual é o seu, se é lavanda, de jasmim, não importa. Mas exala esse perfume nessa noite, deixa subir, porque essa oração agrada a Deus. Deus se agrada dessa oração. Oh Espírito Santo, oh Deus maravilhoso. E aí ele diz que é uma fonte. Nós somos o quê? Uma fonte. Um dia Jesus chega lá na Samaritana, uma mulher que teve 6 maridos, olha pra você ver. Emprestado. Uma mulher que só deu trabalho para a sociedade. Ninguém queria conversa com ela. Mas Jesus queria. Jesus foi lá, curou, restaurou, olhou para ela e disse assim, ó, a partir de hoje você vai ser uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Aleluia. Quem é fonte? Isso aqui é importante, ó. Quem já viu o Rio Tietê lá em São Paulo? Já viu? Já viu onde que é a fonte dele? Quem sabe? Lá em Salesópolis. Quem já foi lá na fonte? Irmão, parece que é brincadeira, parece que é mentira. Mas é uma gotinha de cada vez. Assim. É um pinguinho de cada vez assim. Mas olha que interessante, a fonte é limpa ou é suja? Limpa. O Rio Tietê é sujo ou é limpo? Mas como que pode a fonte ser limpa e o rio ser sujo? Então, afinal, por que está sujo? Porque alguém jogou? Deixa eu te dar uma palavra importante. A partir do momento que você parar de jogar entulho, sujeira, a fonte vai fazer o seu papel. Eita glória! Você sabe por que muitas vezes tem muita gente que não é água limpa? Porque não entendeu, é fonte. Se é fonte, a responsabilidade de tirar isso, a sujeira, não é de Deus, é minha e é sua. Meu Deus, é forte. Porque se Ele te deu uma fonte, está dentro de você. Meu Deus, aleluia. Só quem é fonte aqui nessa noite. Glória. Só quem é fonte nessa noite. Aí lembra que eu te disse que começa com uma gotinha? Porque fonte não aparece muito. Começa com uma gota. Mas olha o que diz o texto, pastora Jaciane. Diz assim, ó. E chuva também enche os tanques. Essa expressão conhece bem quem vai encher o carro de gasolina. A coisa mais maravilhosa que você tem, você fala, enche o tanque aí. Hoje tá difícil, mas é aquele prazer imenso que você tem. Enche o tanque, você enche até o peito para falar. Enche o tanque. É difícil hoje. Aí ele usa uma expressão dizendo o seguinte, ó. Olha que lindo. Que passando pelo vale do choro, da lágrima, extrai-se o bálsamo cura. Agora ele é fonte. A partir do momento que ele é fonte, a chuva também vem e enche o tanque. E aí eu entendi um ponto importante. Sabe o que Deus está querendo que você faça hoje? Você é fonte. Deus está querendo encher o tanque. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele é chuva. Chuva de seródia. Chuva de bênçãos. Deixa eu te dar uma notícia importante. Deus veio aqui hoje para preencher seu coração. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Deus quer encher a sua vida nesse lugar. Deus quer encher o Espírito Santo. Deus quer encher o tanque. Ó, olha o que Deus está dizendo. Grita, alma, enche o tanque, Deus. Deus poderoso. Você está sentindo um pingo aí? Está sentindo um pingo? Louvado seja Deus. Está pingando? O degelo que começa lá no Líbano é o que alimenta as cheias do Rio Jordão. Se você vê o Rio Jordão, sempre quase está em cheia. Mas se você vê o começo dele, está lá em cima, pequenininho, começa com nada. Deixa eu te falar uma coisa importante. Talvez quem esteja vendo hoje não está entendendo o que Deus vai fazer ali na frente. Aleluia. É forte. Você pode dar glória a Deus para Jesus aí? Talvez quem está te vendo hoje como gotinha não está entendendo a enxurrada que Deus vai fazer ali na frente. Deus vai encher o tanque nesse lugar. Deus vai encher da presença de Deus. Quem passa pelo vale de Barca, quem suportou o choro, quem aguentou as lágrimas, Deus transformou nele uma fonte para que chuva abundante seja derramada sobre a sua vida. Deixa eu correr, eu gosto de Bíblia. E aí, Jacê,
é a resposta. Olha que lindo isso aqui. O texto diz assim: vão indo, verso 7, de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Então olha para cá. Olha para cá. Um dia Deus chegou para Elias estava injuriado. Bravo. Jezabel perseguindo ele. No seu coração dizendo: Deus já matou, os profetas morreram tudo. Só sobrou ele. Aí está lá, cabisbaixo. Aí dormiu, o anjo acordou ele. Olha Elias, acorda aí, rapaz. Acorda. Tem um pão aqui na brasa para você. Ele estava com fome. Tem um pão, imagina um pão na brasa feito por Deus. Elias, come aí. O Elias, opa, enche o bucho. Encheu. Quando ele terminou de comer, o anjo falou para ele: come mais um pouco ainda. Enche. Come mais. Comeu mais um pouco. Aí o anjo disse para ele: sabe por quê, Elias? Porque daqui para frente são 40 dias de deserto. Tem muita gente que morre lá no deserto porque não encheu o tanque. Deixa eu te dar uma coisa importante para você. A pernada daqui, Jerusalém Celestial, é longa. E o texto diz: vão indo de força em força. Ó, o camarada está cheio até o tutano. Ó, cheio da presença, o tanque está cheio. Aí a Bíblia diz o quê? Tem força. Está revigorado, cheio de nutriente espiritual dentro do corpo. Está ali dando glória a Deus, mastigando. Está ali, o diabo aqui não chega. Está de força em força, tem força. Aleluia. Quem se alimenta da palavra de Deus hoje aqui suporta o deserto ali na frente. Deixa eu te falar uma coisa importante. O caminho que nós percorremos é até a Jerusalém. O texto está dizendo: perante Deus eles aparecem. Então a nossa jornada, o nosso caminho, o nosso final da história não é aqui, é perante Deus. Então, deixa eu te falar uma coisa importante: você precisa de força. Então enche o tanque nesse lugar. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Jesus. Às vezes nós enxertamos o culto dizendo: recebe aí chave de carro, recebe bênção, recebe isso. Não, está errado. A melhor coisa que nós temos é: Senhor, derrama sobre esse lugar aquele que não vai conseguir se desviar. Derrama sobre esse lugar aquele que vai ter força, que vai suportar os dias maus. Que quando os amigos baterem na porta, ele vai dizer comigo: não, eu prefiro estar na presença de Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Oh, aleluia. E aí eu quero finalizar a pregação. Deus maravilhoso. E aqui o salmista ele usa uma coisa que nós usamos na linguagem teológica como hipérbole. Eu vou te explicar o que é isso. É uma maximização. É quase que um sensacionalismo. Ele aumenta. Mas aqui ele aumenta aquilo que é pequeno. Estranho. Porque olha o que ele diz: porque mais vale um dia nos teus hábitos do que 1000 fora. Vou te explicar o que é isso. Isso é hipérbole. Como assim? Alguém vai dizer: mais vale um dia na sua presença do que 1000 fora. Mas ele complementa dizendo: poderia estar na porta da casa do meu Deus, a habitar na casa dos ímpios. Os filhos de Corá receberam uma herança de serem sacerdotes. E estes foram músicos, então. A Bíblia diz que eles serviam na porta. Não é à toa que eles eram os porteiros. Aí, a máxima de estar na presença de Deus é tão grande que ele está dizendo o seguinte: mais vale eu estar na porta da igreja do que estar lá na casa dos ímpios. Deixa eu te explicar isso em linguagem popular, contemporânea e atual. Mais vale eu faxinar a igreja e dar uma limpada no banheiro do que eu estar lá na fora dos ímpios, na mesa dos ímpios. Mas vale a simplicidade do chamado que Deus me vocacionou para a grandeza e suntuosidade daquilo que Deus não me chamou. Mas vale estar na presença de Deus. Eles estão dizendo: muito bom é ser porteiro da igreja, porque eu estou dentro da igreja. Pior é para aqueles que estão lá fora. Aí você imagina, eles estão dizendo que melhor é a simplicidade com Deus do que a suntuosidade sem Deus. Deixa eu te explicar isso. Aleluia. Eu vou para a Bíblia. Um dia Naamã, o general sírio, ele vai lá diante do profeta Eliseu, lá em Israel, estava cheio de lepra. E a Bíblia diz que quando ele chega lá, o profeta Eliseu nem recebe ele. Manda o Geazi, vai lá, fala para ele tomar banho no Rio Jordão. Você conhece Deus? Manda ele tomar 7 vezes lá no Rio Jordão, banho.
Ele ficou nervoso. Como assim? Eu vim lá da Síria. Dentro do meu carro tem bilhões em dólares para trazer de oferta para o profeta. No mínimo eu esperava que ele ia descer aqui, fazer um sinalzinho, sei lá. Eu acho que ele ia orar a Deus, mandar descer um fogo, alguma coisa. Sei lá, eu acho que ele poderia descer aqui e fazer aquela oração de 40 minutos, forte, com poder. Mas ele manda tomar banho no Jordão, sai nervoso ainda. Bravejando no coração. Aí ele vai embora. Aí uma serva de Deus olha para ele e diz assim, ó. O servo de Deus olha para ele e diz assim, rapaz, mas se ele pedisse uma coisa grande, você não ia fazer? Ia. Se ele pedir uma coisa pequena, por que você não faz então? Aí a mulher disse que ele olha para a situação e diz assim, por que ele não poderia dizer para mim assim, ó, toma banho lá nos rios de Damasco? Os rios Farpar. Porque lá em Damasco os rios, né, são suntuosos. Ele poderia me mandar tomar banho lá, mas mandar banho, tomar banho no rio lamacento, sujo? Como assim? Aí a Bíblia diz que ele é curado, porque ele toma banho 7 vezes, ele é curado no processo. É quando ele é curado, a Bíblia diz que ele volta para Eliseu e aí Eliseu recebe. Aí Eliseu recebe. Porque quando ele chega lá, ele fala assim, ó, avisa o Eliseu aí que o servo dele está aqui. Eita. Já mudou. Ó a promoção, de general para servo. É uma coisa. Aleluia, Jesus. Aí o que nós entendemos? Mais vale o Jordão com Deus do que Damasco sem Deus. Mais vale a posição de servo do que a capa de general que você é. Aleluia. É tempo de descer o Jordão. Sabe o que é lindo o texto? Porque o Jordão é uma ladeira. Aí o camarada tem que descer uma ribanceira da onde ele estava. Então ele tem que descer. Deixa eu te falar, desce. Meu Deus. Deus está te levando para o maior lugar que você pode estar a presença dele, os pés dele. Jesus, desse jeito. Aleluia. Deixa eu finalizar, eu gosto de Bíblia. E o texto finaliza dizendo, porque o Senhor é como um sol. Diz um juiz norte-americano que o sol é o maior e melhor detergente que existe. Porque o ácaro do colchão não sai se você não colocar ele no sol. O mofo não sai se você não colocar ele no sol. Aí a Bíblia diz assim em Malaquias, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá no meio de vós o sol da justiça. Aleluia. E vós saireis como bezerros que saem da estribaria, felizes. É aquele bezerro que ficou preso por um ano. Aí quando ele sai todo feliz cantando. Por quê? Porque encontrou o sol. Porque encontrou o sol da justiça que é Cristo. Aleluia. Então deixa eu te dar uma notícia importante para você nessa noite. Deus quer limpar. Deus quer arrancar as marcas. Deus quer arrancar a sujeira. Deus quer limpar você por dentro. Deus quer restaurar a sua vida. Um dia o salmista Davi disse assim, lava a minha alma com risopo. Sabe o que ele está dizendo? Todos os dias, Senhor, pega a esponja do céu, risopo é uma esponja. Pega a esponja do céu, esfrega, Senhor, limpa, arranca a sujeira. Oh, glória. E aí ele diz, o Senhor é o nosso pastor. Por isso nada nos faltará. Porque todos os dias Ele nos limpa. Aleluia. Os intempéries da vida, a sujeira que nós, por muitas vezes, trazemos. E a gente guarda isso no coração. Porque Deus, Ele nos dá graça. E aqui o salmista finaliza. Porque Ele apresenta a graça antes de Jesus. E a graça, Ele está dizendo o seguinte, olha, você pode levantar o melhor clamor, mas não há nenhum mérito em você. E quando Ele fala do Deus da graça, Ele fala daquilo que nós não merecemos, mas daquilo que Ele dá mesmo assim. Aleluia. Deus tem graça para a sua vida. Eu não sei como você chegou até aqui. Se coloca em pé com a autorização do pastor. Glória a Jesus. Talvez você tenha vindo até aqui hoje, esperando aquela expectativa. Vai acontecer aqui alguma coisa. O pastor que vai vir aí vai fazer um movimento, vai vir um barulho, tal. Aí vem o pastor te ensina. Aleluia, Jesus. Você sabe por quê? Porque o Rio Jordão às vezes é melhor. Porque
Porque às vezes a simplicidade de tudo que nós vivemos é muito melhor. Glória a Deus. O que nos falta não é estar no culto. O que nos falta é ser o culto. Aleluia. Semana retrasada eu tive a oportunidade de pregar numa igreja que era grande até. O pastor me deu 20 minutos. Só que ele me deu uma cartilha antes, dizendo: não fala isso aqui, não fala isso aqui também, porque tem um. E eu falei: se eu não puder falar, a presença não vai comigo. É, Jesus, desse jeito. Então eu prefiro não falar. Porque senão a presença não vai ser comigo. Uma certa vez, me acusaram de adultério. Muito tempo atrás, isso. Uns 10 anos atrás. Mas na verdade não era eu, era um outro Robson. Confundiram comigo. Mas uma falou para a outra, que falou para a outra. E na verdade realmente aconteceu, mas não era o Robson, que era eu. Mas até eu provar o contrário, irmão. Rapaz, mas fizeram uma meleca. Sabe que eu fiquei mais feliz? Fiquei mais feliz porque quando chegou isso para minha esposa, eu tenho 26 anos de casado. Quando chegou isso para minha esposa riu. Ela riu, caiu no riso. E por que você está rindo então? Ela falou: Robson, porque eu sei que você não trocaria Deus. Eu te conheço. Porque antes de mim eu sei que você tem um temor a Deus. Aleluia. Deus apagou essa história, isso foi corrigido. Né? Na época foi tudo acertado. A pessoa que falou, inclusive, era amiga nossa. E isso que mais entristece o coração. Confesso que eu chorei, passei pelo vale de Baca, extraiu o bálsamo de dentro de mim. Mas quando eu fui curado, Aleluia. eu não vi a hora de perfumar tudo. Eu não vi a hora de curar pessoas. Eu preciso curar. Deus está me levantando para curar. Deixa eu te falar uma coisa importante. Deus está fazendo da sua história hoje uma oportunidade para você curar, para você perfumar outras pessoas. Aleluia. Prometo que eu estou finalizando. Eu sempre fui pastor de igreja. Aí eu me lembro que entrou um mendigo pela porta da igreja. E aí todo mundo fica olhando para a cara do pastor para ver o que o pastor vai fazer. Né? Aí entrou um mendigo tudo sujo, fedido. O cheiro de bacalhau com macaxeira, jerimum, essas coisas. Misturou tudo. E aí todo mundo ficou olhando para o pastor. E aí, como é que o pastor vai fazer? Eu fui lá e dei um abraço nele, lógico, estratégico. Fui lá e dei um abraço nele. Apertado, mas confesso que foi difícil. E aí eu me lembro que eu fiquei triste naquele dia, porque eu cheguei em casa e tomei a dor daquele lado. A que ponto o cheiro, né? E para piorar, irmãos, na hora que o cheiro estava tão insuportável, teve um diácono cheio do poder de Deus, que ele desembocou Maxi ainda. Sabe? Aquele desodorante. Pastor, eu tenho a solução, peraí. A pergunta que eu te faço, piorou ou melhorou? Piorou. Porque não adianta. E eu levei aquilo para a oração. Eu falei: Deus, compadeça-se desse homem. Atende esse homem. E Deus falou comigo: você está com pena dele? Claro, Deus, estou com pena desse homem. E Deus falou assim para mim, desse jeito: o perfume jamais pode ser exalado em quem está sujo. Antes de Deus usar o bálsamo que está dentro de você, primeiro ele precisa limpar a casa. Aleluia. Em nome de Jesus, recebe essa palavra com amor no coração. Oh, glória. Se for preciso, Deus vai derramar o cloro espiritual nessa noite. A faxina vai acontecer. Você está pronto para o que Deus vai fazer aqui hoje? Você está pronto para receber essa palavra? Em nome de Jesus, quando te fizerem a oferta para você sair da presença